Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Antes de opinar, analisar ou informar, eu quero agradecer a todos vocês. Ontem foi meu aniversário e eu brinquei aqui no vídeo que saiu às 7 horas da manhã pedindo os parabéns nos comentários. E vocês foram fantásticos, porque vocês são fantásticos. E até a hora que eu estou gravando este vídeo, foram mais de 300 comentários me felicitando, desejando coisas boas para a minha vida. Muito obrigado, vocês não têm noção da força que isso tem e de como isso é um feedback importante para o meu trabalho também e para eu saber que vocês gostam dessa interação que nós temos aqui no canal Fabiano Bandeira. Então, mais uma vez, o meu agradecimento e total respeito a vocês. Infelizmente, o Botafogo perdeu novamente, jogou o clássico vovô, jogou contra o Fluminense às 20 horas e 30 minutos no estádio de São Januário. E mais uma vez foi apático, foi ruim e foi para o torcedor alvinegro uma tristeza assistir a partida. Eu vou falar sobre o jogo, eu vou falar sobre permanência ou não de Eduardo Barroca, o treinador atual da equipe alvinegra. Mas antes eu peço para que você se inscreva no canal Fabiano Bandeira. A sua inscrição é muito importante. Passamos dos 19 mil rumo aos 20 mil inscritos. A próxima meta é passar desse número. Depois vamos muito além, porque apesar de tudo, o Glorioso vai se reconstruir, custe o que custar, e vai continuar gigante, porque o Botafogo é gigante, porque tem uma grande torcida. Então se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira, e se você já é inscrito, traga novos inscritos, compartilhe o canal com os amigos, com as amigas, com os familiares, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Deixe o like, isso aí é fundamental para o crescimento do canal também, porque assim o YouTube distribui os conteúdos aqui do canal Fabiano Bandeira, que só fala a respeito do nosso fogão, para mais pessoas. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Hoje, por exemplo, tem live naquele horário tradicional dos dias de semana, 20 horas. Fique ligado aqui no canal. Então, galera, o Botafogo entrou em campo com uma formação de 3 zagueiros, o Cavalieri no gol, Marcelo, Canu e Foster no miolo, com Foster fazendo um papel de líbero inicialmente, ou seja, sobrando um pouco à frente dos outros 2 zagueiros, ou às vezes um pouco atrás do Marcelo e do Canu. Na ala direita, o Kevin, no meio-campo, Zé Wellison, Caio Alexandre e o Nazário, e na ala esquerda, o Vitor Luiz. Quando eu falo meio-campo, daquele trio ali é o miolo bem por dentro mesmo. Na parte ofensiva, Matheus Nascimento com Matheus Babi. O time tentou fazer um jogo competitivo contra um Fluminense muito fraco tecnicamente, e isso faz a gente ficar ainda com mais dor, porque os elencos não são tão discrepantes. O Fluminense pode ter um ou outro jogador mais decisivo, um ou outro jogador com mais personalidade, mas a diferença é que no Fluminense teve gestão, mesmo com todos os problemas. O Mário Bittencourt não é o melhor presidente do mundo, não estou elogiando tanto, mas teve um treinador, o Odair, e quando o presidente sofreu pressão para demiti-lo, não o fez, o que criou uma base sólida para a equipe que briga por vaga na Libertadores. E quando o Odair recebeu uma proposta irrecusável e saiu do Fluminense, por mais que o Marcão não tenha o mesmo trabalho, a mesma competência ainda do Odair Hellmann, o time já estava consolidado. Até caiu em determinado momento na temporada, mas ressurgiu e vai sim buscando uma vaga na Libertadores. O Fluminense, por exemplo, estava vencendo o Vasco dentro de São Januário até o finalzinho, tomou um gol de empate. Venceu o Flamengo por 2-1 e venceu o Botafogo ontem por 2-0. Então fez 7 pontos em 3 clássicos. Não é pouca coisa. O Botafogo, ao contrário, não teve gestão, teve o problema do comitê que eu venho falando aqui diariamente. O Montenegro querendo decidir como se o clube fosse um brinquedinho dele, o Rotenberg querendo contratar de forma completamente aleatória, sem embasamento algum.
E aí todos os problemas também gerados pelos próprios jogadores que são frouxos, são incompetentes e não têm condições nem capacidade para estarem num clube como o Botafogo. Então o Botafogo teve muitos problemas, é claro que veio de cima para baixo, mas quando chegou embaixo os jogadores não conseguiram segurar, tampouco os treinadores que não tiveram tanto tempo no cargo. E ontem isso se refletiu em campo, um Fluminense, como eu vinha falando, muito ruim apesar de tudo, mas só com essas diferenças. Então, quando o jogo se deu para eles, eles souberam aproveitar. O Botafogo, na verdade, deu o jogo para o Fluminense. Duas equipes que jogavam mal demais. Botafogo péssimo e o Fluminense igual. E o que acontece quando o outro adversário joga tão mal quanto o nosso time? Alguém arruma uma forma de entregar o jogo. Uma hora é o Kevin, em determinado momento é o Vitor Luiz, em várias oportunidades Marcelo Benevenuto, ontem, e outros, tá? Outros jogadores também. Ontem foi a vez de Diego Cavalieri. Jogo péssimo. O Botafogo poderia até ter arrumado um empate em 0-0, porque dificilmente faria um gol. E que também não adiantaria nada em termos de tabela. Ia continuar fazendo o caminho para cair para a Série B. Mas seria um empate num clássico, 0-0, sem tomar gol, pelo menos digno. O Cavalieri resolveu que não poderia ser assim, entregou um gol para o adversário, o ex-clube do goleiro alvinegro. Uma falha grotesca, um verdadeiro frango, péssimo. Estava desconcentrado? Ele tinha caído no primeiro tempo com tontura. O goleiro do Botafogo teve tontura e continuou na partida. Era até meio óbvio que viesse a falhar a qualquer momento. Falhou. E depois, já no fim do jogo também, com o atleta tricolor levando a bola para a linha de fundo, o Cavalieri fez um pênalti completamente desnecessário e o rival do alvinegro aumentou o placar. Então perdemos por 2-0 com duas falhas do Cavalieri. Agora, a culpa é só do Cavalieri? Não, ele tem a maior parcela. O time não jogou absolutamente nada de novo. O Kevin não consegue dar sequência. Os três zagueiros na saída de bola mal demais, errando muitos passes. Foi um jogo de muitos erros de passes. O Vitor Luiz, olha, às vezes a gente é até criticado, né? Porque alguns torcedores, até nas redes sociais, mas fulano falou que o outro jogador seria um bom reforço. Gente, quando o Vitor Luiz jogou aqui em 2016, 2017, ele foi bem. E todo mundo sabia que ele não era um jogador ofensivo, tinha dificuldade na parte ofensiva, mas que marcava bem. Né? Ele era notabilizado pela parte defensiva. Então, quando ele voltou, por conta da carência na lateral no país, e principalmente no Botafogo, completamente sem dinheiro, grande parte da torcida gostou. E eu gostei bastante. Pensei que iríamos ter solidez no lado esquerdo. Foi um engano. O Vitor Luiz hoje é claramente um dos piores jogadores que eu já vi vestindo a camisa do Botafogo. O Vitor Luiz da temporada 2020/2021. Ao lado dele, isso que é pior, tem outros jogadores deste elenco, como por exemplo Barrandegui, Kevin. Olha, o Nazário, no setor de criação, nem dominar a bola consegue mais. Que situação lamentável. Caio Alexandre e Zé Wellison exatamente da maneira que eu falei. A posição de volante, o time todo descoordenado, aí ficam correndo para lá e para cá, para lá e para cá. O Caio tomando todas não, mas muitas decisões erradas com a bola no pé, tentando lançar o tempo inteiro, completamente perdido no jogo. E Matheus Nascimento e Matheus Babi tentando fazer alguma coisa lá na frente com um time completamente desequilibrado. E o Matheus Nascimento, principalmente, ainda voltando para marcar lateral. 16 anos, a musculatura ainda não está pronta, ainda mais num clube que não tem estrutura, como é o caso do Botafogo, não tinha na base quando ele treinava lá. No profissional é melhor que a nossa base, mas é pior que todos os outros clubes da Série A e alguns da Série B. É lógico que um garoto com 16 anos, sem a formação óssea e muscular adequada ainda, acompanhando o lateral e tendo que atacar num jogo de primeira divisão do Campeonato Brasileiro Profissional, vai sofrer. E o Barroca, mais uma vez, não entendeu isso.
E aí o time perdeu, mas era até óbvio perder? Talvez. Mas a gente, sempre que a camisa do Botafogo entra em campo, pensa em dignidade. E não está acontecendo. Não está mesmo. Mas temos que pensar para frente. E agora, pensando para frente, eu vou repetir o que eu já venho falando aqui há algumas semanas. O Barroca não pode continuar. Não tem mais condições. O Barroca não conseguiu dar uma ideia de jogo clara a este time. Muitos fazem um contraponto. Não dá para jogar, ô Fabiano, porque não tem elenco. Não tem time. Eu concordo que não tem time. Eu acabei de ficar alguns minutos aqui falando a respeito das características limitantes do atual grupo do Botafogo. Mas ele não precisa, no jogo contra o Corinthians, escalar o Vitor Luiz na ponta. Ele não precisa escalar o Matheus Nascimento para subir pelo lado e descer para marcar lateral. Pode colocar o Matheus, mas coloca na função dele. Eu até pensei que com 3-5-2, falei aqui ontem, que o Matheus Babi e o Matheus Nascimento fossem jogar mais, até como um para-brisa lá na frente. Um ao lado do outro, então um pouquinho atrás do outro. Perto do gol. Não com função tática de recomposição, mas tiveram que voltar. Não coloca o Cícero no jogo. Então, Vitor Luiz passou mal. O Cavalieri já tinha sentido tontura. Olha os problemas graves, estruturais, culminando dentro de campo. Então tivemos muitos problemas. E o Barroca foi um deles mais uma vez. Não pode permanecer. O Botafogo agora mais do que nunca, gente. Faltam 6 jogos. Tem que planejar a temporada 2021. 4 dias depois tem Carioca, na outra semana ou 10 dias depois tem Copa do Brasil, depois do término do Campeonato Brasileiro, no caso. E vem uma Série B para o Botafogo ter que subir para a Série A de novo. Não vai planejar? Vai manter o treinador no cargo, fazendo o que ele vem fazendo? Contrata um treinador novo, faz um planejamento. Eu não vou citar nomes aqui, eu estou estudando até um pouco sobre treinadores também, porque o Botafogo não pode errar, então nós temos que ter responsabilidade. Tem que ser um treinador de médio e longo prazo, tem que ser um treinador que chegue e se encaixe nas ideias do clube, converse com o Freeland, que é o diretor de futebol, monte um time barato, à feição dele, que jogue da forma como ele quer que jogue, competitivo e aguerrido, porque na Série B é isso também que faz a diferença. Segundo meu amigo Wellington Arruda, deve haver mudança sim e não é certo que o Barroca permaneça no cargo. Após a apuração do Wellington Arruda, eu também fui apurar. Há uma grande possibilidade do Barroca sair logo do Botafogo. O Pedro Villanova também, jornalista, colocou no Twitter a mesma informação, que ele apurou muito bem. Vamos pensar, vamos entender o que vai acontecer e torcer para que o Botafogo contrate um treinador que chegue, monte uma equipe competitiva com o diretor de futebol e que o Glorioso suba e passo a passo volte a ser, como eu sempre digo, protagonista no futebol brasileiro. Beleza, galera? O jogo de ontem, aquela palhaçada de sempre, e o jogo próximo já tem que ser visando um planejamento a médio e longo prazo. É isso. Muito obrigado por tudo mais uma vez. Estamos sempre juntos. Seja membro do canal Fabiano Bandeira. Por apenas R$ 7,99 ou por apenas R$ 14,99 você pode ter muitos benefícios e são todos muito bons, principalmente para a comunidade alvinegra, que precisa se juntar cada vez mais, porque estamos passando um momento delicado, mas a torcida sempre tem força. E aqui vocês têm vários benefícios. Um deles é o grupo de WhatsApp, o grupo de membros, onde podemos também falar a respeito do glorioso Botafogo de futebol e regatas. E no plano de R$ 14,99, você tem direito também a bater um papo pelo Zoom comigo e com outros membros do canal, pensando em ideias e falando a respeito do nosso clube, que é uma das nossas grandes paixões. Valeu? É isso, pessoal. Estejamos aqui às 20 horas. Live. Fui! You make me